Especial Autárquicas, Rádio Valdominho. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao especial Autárquicas, Rádio Valdominho. Nos próximos dias vão passar por aqui os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Paredes de Coura. Venâncio Fernandes é o candidato pelo PSD à Câmara deste concelho, nas próximas autárquicas. Vive em Ponte Lima, mas tem uma forte raiz ligada ao concelho. Foi aqui que nasceu e hoje está aqui connosco. Sr. Venâncio Fernandes, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a candidatar-se nas próximas eleições autárquicas? Muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também. O que é que me levou a candidatar-me? É um espírito de missão. Depois do convite da Comissão Política Conselhia do PSD, enfim, não tive coragem de recusar e, efetivamente, acabei por aceitar o convite que me foi feito. Muito bem, sim senhor. Não foi fácil para o PSD arranjar um candidato. Após alguns meses de impasse, a escolha recaiu sobre si. Como é que analisa esse facto? Eu não conheço muito bem o histórico do que se passou anteriormente. Eu penso que terá a ver com o facto de eu já ter sido deputado do PSD à Assembleia Municipal durante 4 anos, entre 2005 e 2009. Penso que esse terá sido o facto que, com certeza, pesou na escolha. Não sente de todo uma escolha de emergência? Não, de maneira nenhuma. Precisou de muito tempo para analisar esta candidatura ou foi uma decisão fácil? Não, foi uma resposta de 24 horas. O tempo também era pouco e eu também tinha, enfim, um outro projeto em cima da mesa e, efetivamente, estava naquele timing de ter que decidir uma situação ou outra e a resposta demorou 24 horas. Muito bem, está feito o prólogo, agora vamos jogar a sério. Sr. Venâncio, que análise é que faz da gestão socialista de Paredes de Coura dos últimos 4 anos? Vamos fazer uma análise geral. É assim, em termos gerais, há uma ligeira diferença entre os últimos 4 anos e o que foi o legado do Partido Socialista ao longo de 30 anos. Efetivamente, também não se poderia esperar outra coisa, não é? Portanto, um candidato novo, uma pessoa mais nova, enfim, também com outras ideias. No entanto, parece-me que a minha análise é que as coisas não alteraram substancialmente. Ou seja, de certa forma, há uma continuidade com alguma inovação em algumas áreas, mas pronto, também o período destes últimos 4 anos também não foi o melhor e que permitisse também eventualmente brilhar mais. De qualquer maneira, eu penso que é a continuidade do legado do Partido Socialista. Quando me diz que não alterou, o que é que não alterou? Não alterou substancialmente o estado em que o Conselho se encontrava e que ainda se encontra, ou seja, não houve grandes políticas ou grandes decisões ou que efetivamente apontem para um caminho de desenvolvimento do Conselho. Quais são os grandes problemas? Está-me a falar já há uma falta de desenvolvimento. Tem a ver, o desenvolvimento também está relacionado com o problema que o Concelho tem e que não é exclusivo do Concelho de Paredes de Coura, né? Há muitos concelhos que têm a situação, que é a questão da falta de população, portanto, e do problema da demografia, o problema da população idosa, o problema durante algum tempo e tem-se prolongado a questão do desemprego, enfim, da dificuldade para os jovens qualificados se fixarem e, portanto, terem aqui, enfim, o seu ganha-pão. Portanto, são estas questões que efetivamente têm contribuído para que o Conselho não tenha desenvolvido e que não tenha havido ao longo dos anos políticas definidas que todas estas políticas são políticas que demoram tempo a implementar e, portanto, não foram políticas definidas e que, precisamente, o resultado é sempre mais moroso. Muito bem.
Recordo aos nossos ouvintes que a Rádio Val do Minho já ouviu há um ano os atuais presidentes da Câmara do Val do Minho, em género de entrevista com um balanço do mandato. Debruçamos-nos agora sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral de cada candidato. Não teremos tempo para tudo, certamente, mas vamos tentar tocar nos pontos principais e começamos já por um dos itens que vai marcando a atualidade em cada concelho. O Sr. Venância Fernandes já falou. Como está Paredes de Coura em termos de emprego? O que é que sente no pulsar do concelho? Bom, é assim, em termos de emprego houve uma melhoria relativamente aos anos anteriores. Efetivamente a instalação no concelho de algumas unidades industriais, enfim, conseguiu e proporcionou que efetivamente fosse colmatado uma situação muito dramática, que era realmente efetivamente a falta de emprego. No entanto, temos que ter atenção que tipo de emprego é de que estamos a falar, ok? É um emprego de baixos salários, é um emprego essencialmente suportado em duas áreas de atividade, que são áreas de atividade que ainda recentemente sofreram crises bastante acentuadas. Antes da crise do imobiliário, por exemplo, a crise do automóvel foi uma das grandes... Do calçado, por exemplo. E do calçado também. Portanto, temos que ter muito cuidado com este emprego que foi criado. É necessário criar condições para uma maior diversidade, para que... Estava a responder precisamente à minha próxima questão, que é que medidas pretende o PSD implementar para fomentar o emprego no concelho? Este emprego que foi criado foi criado nestes anos com a instalação destas unidades industriais, isto tem uma vantagem, que é efetivamente proporcionar algum rendimento à população, portanto, e aos seus trabalhadores. Mas começa-se a constatar que esta situação está a criar problemas noutras áreas de atividade. Sei lá, por exemplo, a restauração, neste momento, está com dificuldade no recrutamento de pessoas para ocupar os lugares vagos. O próprio comércio tem esse problema também. Está-me a dizer que o emprego que foi criado está a tirar empregos a outros estabelecimentos do concelho? Não está, quer dizer, está a retirar mão de obra, ou seja, anteriormente era muito mais fácil recrutar porque havia mais gente disponível, né? E portanto, os jovens hoje, perante um salário certo, um horário de trabalho fixo, ou seja, preferem esse tipo de emprego do que o emprego na área da restauração, enfim, porque tem os fins de semana, tem os domingos, tem os horários não são... Então qual é a proposta do PSD? Portanto, nós temos que criar aqui um equilíbrio, temos que criar para termos sustentabilidade e para termos um futuro, enfim, com melhores condições para que não sejamos afetados por eventualmente alguma crise, temos que criar aqui um equilíbrio entre aquilo que é o emprego na área da indústria, portanto o emprego das fábricas, e as restantes atividades que é necessário e que são fundamentais para a sustentabilidade da economia no concelho. É a restauração, que tem a ver diretamente ligada com a área do turismo, é a questão do ambiente, é a questão da agricultura, e é a questão das pequenas atividades, que é importante também, enfim, que se mantenham e até que se desenvolvam. Portanto, há que criar aqui um equilíbrio, porque a percentagem de uma das áreas não pode pôr em causa o risco de hoje à amanhã, perante uma crise, de termos aqui uma situação dramática. Acredita que o emprego pode mesmo inverter a curva demográfica de Paredes de Coura, que tem vindo a descer? O seu adversário acredita que é o emprego que inverte a curva demográfica do concelho? É da mesma opinião? O emprego tem que ter, e absolutamente que tem, uma parte importante, mas o problema demográfico não se resolve só apenas com o emprego. Até porque nós confrontamos também com uma situação que é esta. Nós neste momento, efetivamente, houve um aumento do emprego. Mas, por exemplo, quanto ao alojamento, nós neste momento não temos alojamento disponível para os jovens. Os jovens, apesar de terem emprego, apesar de terem o seu vencimento, mesmo que baixo, eles continuam a estar sujeitos a ter que ficar em casa dos pais.
porque não há oferta em termos de alojamento em Paredes de Coura neste momento. Portanto, o emprego só por si não resolve. Teremos que resolver o problema demográfico, terá que ser resolvido também com uma outra vertente, que é a tentativa de captação de outro tipo de população para o concelho. É a favor do IMI familiar, por exemplo? Do IMI familiar. Sou a favor do IMI familiar, sou a favor de uma série de medidas que temos que ver como é que elas podem ser implementadas, porque há muitas coisas que não dependem do município, há muitas coisas que têm que ser coordenadas com o Governo, mas há uma série de medidas que podem ser tomadas que possam incentivar a construção, que possam incentivar a recuperação, que possam contribuir para que haja um aumento de unidades de habitação disponíveis, para que nós possamos fazer um outro trabalho, que é a tentativa de captar outro tipo de população para o concelho. População e investimento. Como é que pensa o PSD captar mais investimento? É assim, o investimento não depende do município, não depende das nossas decisões. O investimento depende das condições que nós criarmos para esse investimento. Okay? Agora, vamos ver, é necessário, não podemos focar-nos no investimento industrial, temos que encontrar outras áreas de investimento, unidades possivelmente mais reduzidas, uma diversidade de áreas de atividade para que se consiga investimento, mas há determinadas áreas de atividade que nós sabemos que só se instalam em determinados locais se efetivamente existirem condições para que isso aconteça. A questão do alojamento é fundamental para a instalação de determinadas atividades. Aliás, nós sabemos, enfim, quem tem acompanhado, que esta questão da instalação desta unidade de medicamento no Porto, eles têm um caderno de encargos altamente exigível, né? Portanto, porque tem que ter um determinado número de condições que efetivamente, e não é por acaso que isso acontece. Viramos-nos agora para um outro item que tem merecido grande dedicação do atual Executivo Municipal, a cultura. De que forma é que o PSD pretende apostar na cultura em Paredes de Coura nos próximos anos? Vamos ver, a cultura é uma área, portanto, estas áreas não são, quer dizer, não são distintas, não é? Nós estamos a dividir as coisas em compartimentos, se bem que elas estão relacionadas umas com as outras, mas no que refere a eventos culturais, a cultura, que ideias é que o PSD tem? Vamos ver, nós temos que definir, temos que fazer tem que haver uma discussão, sobre aquilo que nós queremos para Paredes de Coura. Pronto. E a partir daí temos que criar linhas de atuação que efetivamente vão caminhando. A cultura é extremamente importante e é uma área que é necessário apostar e estes últimos 4 anos houve alguma inovação relativamente a essa área. E é uma área, portanto, e essa inovação não é desprezível, essa inovação e é de dar continuidade. Agora, não podemos deixar de fora a outra parte da cultura que é necessária também, que é a nossa cultura, que são as nossas raízes, são as nossas tradições, e portanto nós temos que efetivamente levar Paredes de Coura para fora, mas também temos que trazer a Paredes de Coura. Como, por exemplo, medidas concretas? Descrevendo assim, eu acho que é necessário criar esta questão da cultura tem a ver também muito com hábitos, ok? E, portanto, temos que criar medidas que efetivamente vão criando nas pessoas o hábito da cultura, o hábito da leitura, o hábito da música. Lê-se pouco em Paredes de Coura? Eu acho que sim, acho que se lê pouco em Paredes de Coura e acho que esta questão da biblioteca itinerante, acho que necessita de ser reforçada e, portanto, tem que ter uma outra proatividade. E há também que pensar que as pessoas, para se iniciarem a nível da cultura, muitas vezes, porque nós temos uma população envelhecida, temos uma população um pouco introvertida, as pessoas não tomam muita iniciativa, até pelo contexto, enfim, aonde se inserem, é necessário também levar às localidades, levar às freguesias, diverso tipo de cultura. Sei que é mais difícil. Cultura, estamos a falar de quê? De leitura, de teatro? Estamos a falar de leitura, estamos a falar de teatro, estamos a falar de cinema, estamos a falar
de uma série de todos os componentes que sejam, alguém que... Os propósitos do PSD levar a cultura, levar essas iniciativas a várias freguesias, não é? No sentido de tentar de sensibilizar as pessoas e de as, enfim, introduzir também neste circuito da cultura. E é importante também uma coisa que é assim, nós não temos muito hábito de levar as pessoas fora. Portanto, mas isso é importante, não é só levarmos a nossa cultura, é levarmos a própria população, levarmos a própria população a conhecer outras realidades. Estamos a falar de passeios séniores, estamos a falar do quê? Estamos a falar de passeios séniores, não só de passeios séniores, porque não são só os séniores, mas eu posso lhe dizer que vi com bons olhos e acho que foi uma comunicação em que um grupo de séniores foi a Lisboa, ao Teatro Maria Vitória, assistir a uma peça de teatro. Peça ali uma revista, mais propriamente, em que eu normalmente vou lá 2 vezes por ano. Né? Portanto, passeios culturais, não é? Acabam por ser passeios, enfim, são passeios que efetivamente depois há que aproveitar a parte cultural, que é para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham uma ideia diferente daquilo que é. Porque nós, quando falamos em cultura, também achamos que isto que é uma coisa, enfim, só para terminar. São intelectuais, não é? Exatamente. E de maneira que essa é uma área em que eu penso que temos que apostar e não são as questões monetárias que podem impedir esse desenvolvimento. Há 2 eventos culturais, vamos pôr aqui o Festival de Parte, porque o festival é mesmo muito grande e já tem a idade que tem, mas o Mundo ao Contrário e a Escola de Rock são 2 eventos culturais que têm marcado o ano após ano de Paredes de Cora. Que avaliação faz desses 2 eventos? É para manter caso vença as eleições? É sim, eu acho que sim, eu acho que tudo que contribua e tudo que tenha, tudo que possa ajudar a desenvolver até as próprias mentalidades das pessoas, acho que é para manter e para melhorar. A escola de rock, com certeza que é importante, portanto, não é nossa, não é? O rock não é nosso, não é? Mas é evidente que não podemos, é importante, e é importante também, até mesmo a questão da iniciação à música por parte das camadas mais jovens, e é para manter essa situação. E o Mundo ao Contrário? E o Mundo ao Contrário também, embora, enfim, eu acho que precisa de ser melhorado. Melhorar que aspecto? Precisa ser melhorado, quer dizer, na quantidade e na qualidade das pessoas que possam intervir, ou seja, neste caso, nas áreas de idade, nos artistas, ou seja, diversificar um pouco mais, não é? Alguma vez sentiu que Paredes de Cora estava ou está dependente do festival? Eu acho que não senti e acho que nunca pode estar dependente do festival, porque os festivais nós sabemos como é que são. Os festivais não são infinitos, né? E é evidente que o festival é muito importante para Paredes de Cora, embora eu pense que Paredes de Cora poderá e terá que haver aqui alguma colaboração, enfim, com os organizadores do festival, para que eu acho que Paredes de Cora pode beneficiar mais daquilo que tem beneficiado do festival. Por exemplo? Sei lá, é aproveitar, porque o festival vem a camadas de população diversas faixas etárias, há muita gente, e nós teremos que criar complementos para aquelas pessoas que não querem ficar apenas ali no recinto do festival, ok? Estamos a falar de circuitos turísticos, por exemplo? Estamos a falar de circuitos turísticos, estamos a falar das visitas, enfim, ao património, de visitas, ao nosso património natural, ao nosso aproveitar mais o bónus que o festival dá, não é? Nós temos cá as pessoas, portanto, agora o que precisamos é de aproveitar, de encontrar, é evidente que isto não pode ser em grande escala, mas ir encontrando situações para que possamos ir captando, para que as pessoas, porque não venham cá só por causa do festival. Da cultura, vamos abrir agora um outro dossiê importante para os eleitores, a saúde. O mandato ficou indubitavelmente marcado pela inauguração da Unidade de Cuidados Integrados, em dezembro do ano passado. Já aqui acima, do local onde estamos. Que apostas ao nível da saúde tem a candidatura do PSD para Paredes de Cora? Vamos lá fazer um raio-x aqui ao Conselho, uma radiografia. Curiosamente eu tenho um programa na rádio que se chama Radiografia. Como é que está Paredes de Cora? Como é que está a saúde?
É assim, mas basta ver o que é que, basta pensarmos naquilo que nos acontece se tivermos um problema às 9 da noite, ou às 8h10, ou às 8h30, não é? Portanto, inevitavelmente temos que ir para o outro lado. E mesmo naquela que temos, somos encaminhados para outras unidades por coisas muito simples. Eu acho que é preciso melhorar essa situação. E uma das primeiras coisas que é necessário melhorar é, pelo menos, tentar que estejamos atendimento até às 24 horas. Isto é o mínimo que poderemos fazer numa primeira fase. Eu acho que deveríamos ter o atendimento 24 horas por dia. Eu sei que isso tem a ver com outras questões e isso não se resolve de um dia para o outro, mas pelo menos o atendimento até às 24 horas, sábado e domingo, é fundamental. E depois vermos também, juntamente com as entidades competentes, com as instituições, o que é que poderemos melhorar aqui em termos de diagnóstico para que possamos evitar que as pessoas tenham que ser deslocadas por pequenas coisas daqui para Ponte Lima ou daqui para Viana do Castelo. E essa é uma área que essa é primordial. Depois temos diversas situações que poderemos melhorar e que temos que tentar também, que é o acompanhamento das populações em termos de saúde. Ou seja, nós precisamos são os conselhos rurais, os conselhos onde existem pessoas mais idosas, eu acho que nós precisamos de ter um acompanhamento mais próximo dessa população. Portanto, uma prioridade à assistência aos idosos do PSD? É a assistência aos idosos, é a assistência às crianças, é a prevenção de situações, por vezes, que uma aproximação de técnicos de diversas áreas para que possam acompanhar regularmente essa população, porque não se disponibiliza a vir à vila para ir ao médico, mas e ao mesmo tempo detectar, ou seja, detectar situações de risco que existem e que normalmente o que acontece é que elas só quando acontece alguma coisa é que efetivamente nós nos preocupamos. E se houver uma aproximação, estou a falar de aproximação, quer dizer, tem a ver com um tipo de enfermagem, tem a ver com a clínica geral, tem a ver com os psicólogos, tem a ver com a parte da saúde oral, quer dizer, temos que criar programas em que não é trazer cá as pessoas que nós conseguimos trazer, temos que ir lá. Não vamos lá substituir os médicos, não vamos lá retirar clientes a ninguém, vamos lá sinalizar, não é? Fazer um acompanhamento para efetivamente despistar situações, porque passam-se muitas coisas, não é exclusivo do nosso concelho, o nosso concelho não está marcado negativamente por esse facto, mas passam-se muitas coisas que, se houvesse uma despistagem em determinadas situações, poderia-se precaver muitas situações que acontecem. O que pensa dos preços dos medicamentos? É assim, eu não posso, quer dizer, é uma situação, acho que os preços dos medicamentos desceram muito naqueles 4 anos que se fala tanto do governo do PSD, da desgraça do governo do PSD, mas os medicamentos foram das áreas que mais desceram e penso que até foi das áreas em que melhor intervenção existiu. Agora, continuamos a perceber-nos, e há situações que são reais, portanto, né, é que há pessoas que não têm meios financeiros para aviar os medicamentos que lhes são receitados. E a propósito do PSD, da candidatura do PSD resolver essa situação? Assim, tem que haver, não é do PNE, do PSD, tem que ser de quem quer que seja, quer dizer, as pessoas não podem deixar de tomar os medicamentos, ou seja, não podem deixar de ser medicadas para não terem dinheiro para comprar os medicamentos. E, portanto, aí, quer dizer, isto nós queremos o maior desenvolvimento que for possível, mas se não acudirmos a estas situações, não vamos ter desenvolvimento nenhum, então vamos ter aqui uma exclusão das pessoas, e isso, efetivamente, não pode ser. Essa é uma matéria que é intocável nessa situação. Há pouco falou-me de urgências a partir das 8h30 da noite. Como é que até à meia-noite, mas mesmo às 8h30 da noite, aí a pessoa tem que chamar o INEM, os bombeiros, neste caso. Como é que estão as acessibilidades aqui no concelho? As acessibilidades é um interno problema, né? E a propósito das acessibilidades, não nos podemos esquecer que sempre que há eleições autárquicas, aparecem nas notícias que vai ser resolvido o problema da acessibilidade. Eu estive na Assembleia Municipal em 2005 e já as notícias, nesse período, se ia assinar a consignação e nós continuamos sem acessibilidades. Estamos a falar
Acessibilidades ao concelho ou acessibilidades às zonas industriais? Nós temos que falar nas acessibilidades ao Conselho. Essa é que é importante. Provavelmente o que está a falar é a assinatura da ligação A3 às zonas industriais, não é? Sim, mas a assinatura da ligação A3 fala-se agora que ela só é para a zona industrial, mas a assinatura da ligação, da consignação da ligação da A3 a Paredes de Coura sempre foi, e ela tem que ser ao Concelho, não pode ser só para as zonas industriais, ainda por cima, não sei, eu ainda não sei qual é, não sei se está ou não sei se já existe estudo de impacto ambiental, não sei, portanto essa informação não é fidedigna. Agora é assim, aquilo que foi apresentado como percurso alternativo, eu acho que ele não serve o Concelho. E acho que o dinheiro que se vai gastar nesse percurso, nós corremos o risco, se um dia tivermos uma situação crítica em termos das zonas industriais, nós ficamos ali com um mono que não vai servir para coisa nenhuma, né? E nós temos que ter atenção que é assim, o Concelho corre para sul, não corre para norte. Apesar dos nossos vizinhos a norte, os espanhóis, serem muito importantes, e é importante também tentar captar essa gente e esses investimentos, mas nós deslocámos-nos sempre sul, nós deslocámos para sul para tudo, ok? E, portanto, eu acho que era importante que houvesse um consenso geral para que esta questão da acessibilidade não seja um arremesso político, porque vamos fazer e porque fizemos nós. Eu acho que devíamos pensar no futuro, porque nós corremos o risco de conseguir esta acessibilidade como está prevista agora e depois acabamos por ficar sem nada na mesma a nível do Concelho. Muito bem. Da acessibilidade apanhamos aqui um cortezito para a educação. A educação é outra das pastas que tem merecido uma fatia generosa nos orçamentos municipais de Paredes de Coura, algo que certamente faz sorrir Tiago Brandão Rodrigues, que foi nomeado recentemente, já lá vai, um anito e tal, Ministro da Educação, com esta tutela durante este mandato. As obras na escola estão anunciadas, na escola aqui de Paredes de Coura. Que análise é que faz da educação neste concelho, Sr. Venâncio Fernandes? É evidente que o Dr. Tiago Brandão Rodrigues contribuiu para que houvesse aqui alguma melhoria. Está a dar jeito, portanto, não é? Está a dar jeito, mas a situação também era calamitosa, nomeadamente no que toca à escola EB23. Era quase indecível. E a escola básica, nós temos que nos lembrar que isto são construções do tempo do Partido Socialista Governo na Câmara. São construções que têm pouco mais de uma dezena e meia de anos. Portanto, e nós temos, e na altura estas questões pelo PSD foram analisadas, e nós estamos a remodelar uma coisa que construímos não há ainda sequer 20 anos. E, portanto, as coisas estão a melhorar, mas temos que saber porque é que elas estão a melhorar e quem é que teve responsabilidade para que elas não fossem feitas de forma a que a sua durabilidade fosse mais prolongada. Houve, portanto, em conclusão, desleixo do Partido Socialista. Eu não direi que houve desleixo, possivelmente as coisas não foram corretamente ponderadas, como deveria ser, não foram discutidas, e um dos grandes problemas que acontece e que tem acontecido no Concelho é que as decisões são tomadas quase unilateralmente, mas não são discutidas nem com os parceiros, nem com a sociedade civil, e é muito importante que temos que mudar essa forma de estar. E, portanto, agora, a educação, em termos de instalações, efetivamente está a melhorar. Em termos de currículo, eu não vou pronunciar, porque, enfim, os meus conhecimentos não me permitem isso. Agora, em termos de educação, há necessidade de haver intervenção também, e o município tem essa obrigação, a começar pelos escalões mais baixos, pelas creches, porque nós temos um problema hoje que é assim, neste mês de agosto, há mães que não sabem onde deixar as suas crianças para ir trabalhar. No período de férias de Natal e período de férias da Páscoa, há mães que não sabem onde deixar os seus filhos para ir trabalhar. E, portanto, esta situação precisa de ser resolvida, porque desta forma estamos a contribuir, sim, para que haja um melhor realizamento e que as pessoas tenham, enfim, uma maior tranquilidade e uma maior dignidade. E, portanto, é necessário intervir nesta área. Com certeza que não é a Câmara só por si que vai resolver este problema, mas em
enfim, entre ajuda com as instituições do Conselho, temos que criar uma solução para essa situação. O PSD, se efetivamente formos executivo em julho, eu posso lhe garantir que no próximo ano, no mês de agosto, as mães terão, aquelas que precisarem, que tiverem necessidade, terão solução para onde deixar os seus filhos no período de férias escolares. Tem a ver não só com a educação, mas também com a alimentação das crianças. Depois é necessário intervir no outro escalão seguinte, que é aquele escalão que é a questão das bolsas de estudo. 500 euros é dinheiro, diremos assim, mas 500 euros não dá para nada para alguém que tem que estudar para uma universidade. Portanto, teremos que rever também essa situação. E há uma outra área, acompanhar essa área, temos uma outra situação que eu acho que também temos condições para resolver, que é não permitir que um único jovem deixe de ir estudar para o ensino superior por falta de condições financeiras dos seus familiares. E o município tem condições para resolver isso, e isso no valor gasto com essa situação não é muito significativo. Estamos a ver com uma situação que é assim: podemos ter condições de subsidiar a licenciatura de um jovem. Temos que estudar como é que isso irá funcionar, mas eu recordo-me quando trabalhei na banca, havia, e isso entretanto depois foi alterado, havia um financiamento em que disponibilizava mensalmente um valor aos jovens que iam para o ensino superior, e que durante o período da licenciatura eles tinham essa disponibilidade mensalmente para pagar as suas propinas, para pagar a sua estadia, para pagar os livros, e depois eles começavam a devolver esse dinheiro à instituição bancária um ano depois de terem terminado a licenciatura, e tinham o mesmo período para o devolver que tiveram para estudar. É evidente que isto exige que se tenha aprovação. E eu acho que é possível implementar um projeto nessas condições, e acho que é fundamental. Sr. Venâncio Fernandes, e quanto a ensino especial? O ensino especial é uma área mais problemática, mas também é preciso assegurar que as crianças que aparentemente não tenham as mesmas condições para frequentar o ensino chamado normal, tenham condições para isso. Aí temos que investir também nessa área, não podemos abandonar as pessoas que têm... Há uma lacuna na atual gestão socialista da Câmara nesse aspecto? É assim, eu não me queria pronunciar muito simples, porque é uma área que eu não conheço suficientemente para dizer se há uma lacuna. Eu sei e tenho ouvido queixas de famílias que têm crianças nessas condições que efetivamente não são apoiadas suficientemente naquilo que elas têm, nas suas principais necessidades. E eu acho que há a rever a situação, mas não queria aqui nem avançar com medidas, nem pronunciar-me sobre uma situação muito difícil, não sei. Sei que há queixas relativamente a isso, mas confesso que não tenho um conhecimento profundo. Desporto, também educação. Quanto às associações desportivas e clubes do Conselho, também há a intenção de apoiá-los, não é? Assim, nós temos a intenção de apoiar toda a gente. Agora o dinheiro é que não chega, não é? O dinheiro é que não... Pronto, exato. Portanto, isto aqui, a questão do dinheiro é assim, o dinheiro tem que ser rentabilizado, ou seja, as coisas têm que ser eficazes, não é? Temos que ver, as associações são extremamente importantes em todas as áreas. Na área da cultura, na área da economia, na área da saúde, na área da ocupação dos jovens, e, portanto, agora temos que ver relativamente, nós neste momento temos, em termos da área desportiva, mas temos o Courense, o Castanheira tem uma ou duas atividades, teremos que ver aqui como é que poderemos, com essas entidades, criar aqui condições de incrementar o apoio com a contrapartida de, eles têm desenvolvimento, inclusivamente noutras atividades, não podemos estar cingidos ao futebol. Felizmente Coura não tem Sousa, também tem o basquete, tem outras áreas que efetivamente... Todas as suas camadas infantis, não é? Exatamente, pronto. E é necessário dar um apoio a essa porque isso é importante para a coesão social, não é? E para que os jovens não andem por aí... Deus dará, não é? Sr. Venâncio Fernandes, já estamos na reta final. É uma pergunta para todos os candidatos. No caso de sair derrotado das próximas eleições, vai permanecer vereador na Câmara Municipal de Paredes de Coura?
eu derrotado nunca serei. Portanto, ganhar ou perder é tão digno ganhar. Política, não é? Exatamente. Eu espero chegar ao dia 1 de outubro em primeiro lugar, mas há uma coisa que os courenses podem ter a certeza, é que se eu não chegar, serei vereador durante os próximos 4 anos, se a saúde me permitir, se a vida me permitir, e serei um vereador permanente. Serei um vereador com horário de atendimento na Câmara e serei um vereador que apoiará as freguesias, as juntas de freguesias, em todas as áreas que eles precisarem. Na sequência daquilo que me acabou de dizer, para fecharmos, Sr. Venâncio Fernandes, senhor candidato pelo PSD, uma mensagem ao eleitorado de Paredes de Cora. A melhor mensagem que eu posso deixar é assim: a todas aquelas pessoas que acham que o Conselho tem melhorado, que o Conselho está bom, eu acho que elas devem continuar a votar no Partido Socialista, porque se está bom, devem dar. Agora, a todos aqueles que se vão queixando ao longo dos anos, eu acho que é a altura de ter a coragem de arriscar, mudar, porque o mudar faz bem. Aí está a mensagem de Venâncio Fernandes, candidato pelo PSD à Câmara de Paredes da Cora nas próximas eleições autárquicas, um PSD que quer conquistar uma Câmara perdida há mais de 2 décadas. Por hoje é tudo. Eu sou Miguel Rocha, volto amanhã com nova entrevista e um novo candidato. Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Entrevista.